Você já foi a algum bazar de caridade? Aqueles eventos da igreja que vendem rifa, vendem bolo para arrecadar um dinheiro para ajudar alguma obra social? Isso é caridade, né? Bem, é e não é. Porque se você perguntar para a maioria das pessoas o que é caridade, eles vão falar: é ajudar o próximo, ajudar quem precisa, ser bonzinho com as outras pessoas. E tudo isso tem a ver com caridade realmente. Mas a caridade como virtude teologal que o Catecismo da Igreja Católica ensina é algo muito maior do que isso. É tão grande que São Paulo escreveu que sem ela nada somos. Não importa o tanto de coisas boas que você faça, o milagre que você faça, o tanto de missas que você vá. Se não existir a caridade, não somos nada. Então a pergunta que a gente precisa responder hoje é: o que é de verdade a caridade? Meu nome é Danilo, eu sou católico aprendiz e esse é o terceiro episódio da série Catecismo Sem Complicação, uma série onde a gente pega os temas da fé e fala de uma forma bem simples e fiel ao magistério. Se você ainda não viu os episódios 1 e 2, eu vou colocar aqui na tela em algum lugar, vale muito a pena para ver depois. A gente já fez um vídeo sobre a fé e sobre a esperança. Hoje a gente fala sobre a caridade. Mas antes de falar o que é a caridade, eu preciso falar o que a caridade não é. Porque hoje em dia a gente vive num tempo em que as palavras perderam peso e a palavra caridade foi uma das que mais foram esvaziadas, digamos assim. Caridade não é pena. Você sabe o que é pena? Pena é quando a gente vê alguém que está precisando, algum necessitado, e aí quer que aquele problema suma. Mas na verdade é para diminuir um desconforto seu do que para ajudar o próximo de verdade. A pena é sobre você, a caridade é sobre o outro. Digamos que a pena olha o problema e a caridade olha para a pessoa. A caridade não é filantropia. A filantropia pode ser bonita, pode ajudar pessoas, pode ajudar comunidades, mas ela é uma coisa que nasce do amor ao próximo, da empatia, do senso de justiça. Já a caridade nasce de Deus. A fonte é diferente e isso muda absolutamente tudo. Pensa assim, 2 pessoas ajudam uma pessoa na rua que precisa. A primeira age por compaixão. Já a segunda age porque vê naquela pessoa que precisa a imagem de Cristo, por exemplo. As ações são idênticas, mas por dentro tem um significado completamente diferente. Caridade não é sentimentalismo. Sabe aquela sensação boa de poder ajudar alguém na rua que deixa a gente bem? Aquilo parece caridade, mas pode acompanhar a caridade, mas não é caridade. Porque a caridade verdadeira acontece mesmo quando você não está com vontade. Acontece quando você tem que amar aquela pessoa que é difícil de ser amada, mesmo quando não tem nenhum sentimento agradável envolvido, entende? Jesus não amou seus inimigos porque estava com vontade. Ele os amou porque é um amor que vem de Deus. É da natureza dele. Não é o humor dele. Então, o que é de fato a caridade? O Catecismo da Igreja Católica, no número 1822, define a caridade assim. E eu vou ler bem devagar porque cada palavra importa. A caridade é a virtude teologal pela qual amamos a Deus sobre todas as coisas, por Ele mesmo e ao nosso próximo como a nós mesmos, por amor a Deus. Vamos desmontar isso em partes. A primeira parte, a caridade como uma virtude teologal. A caridade é como a fé e a esperança, ela é infundida por Deus. Você não conquista a caridade por esforço próprio, por alguma coisa boa que você faz. Ela vem de Deus. E ela começa no batismo, no sacramento do batismo. Você não fabrica caridade. Você não treina a caridade como se fosse um músculo, como se vai na academia. Você pede a Deus e Ele concede. Segunda parte. Amamos a Deus sobre todas as coisas por Ele mesmo. Ou seja, não é um amor por interesse. Nós amamos a Deus porque simplesmente pelo fato de ser Ele, por Ele ser Ele mesmo. Nós não amamos a Deus porque Ele nos dá coisas boas, nos abençoa. E isso não é caridade. A caridade é amar a Deus por Ele mesmo. É o amor mais puro que existe, sem contrapartida, sem espera de qualquer retorno.
que seja. Terceira parte, amar ao próximo como a nós mesmos por amor de Deus. E aqui está a conexão que muda completamente tudo. Eu não amo o próximo em vez de amar a Deus. Eu amo o próximo porque eu amo a Deus. O próximo não é um substituto de Deus. É alguém que é a imagem e semelhança de Cristo, alguém que carrega a imagem do Criador, mesmo quando está no seu pior momento. É por isso que Jesus diz que os 2 grandes mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo, são inseparáveis. Você não pode ter um se não tiver o outro. Agora, eu quero falar algo que vai clarear muito a sua percepção, a sua compreensão do que é a caridade. Em grego, que era a língua do Novo Testamento, existem pelo menos 3 palavras para o que a gente chama de amor. E aqui a gente só usa amor, e isso gera muita confusão. A primeira palavra é eros. Eros é o amor do desejo, é aquilo que quer possuir, que atrai, que busca tudo de bom para si. Esse amor não é mal por si só. Deus nos criou com esse desejo, mas eros sem orientação vira obsessão, possessividade, sabe? A segunda palavra é filia. Filia é o amor de amizade, entre amigos, entre irmãos, pessoas que compartilham os mesmos valores. É lindo, mas é como se fosse reciprocidade. Você ama quem te ama, e se o outro para de te corresponder, o amor muitas vezes acaba. A terceira palavra, e essa que importa hoje, é ágape. Ágape é o amor que não depende de reciprocidade. Não é necessário que o outro mereça, que não para quando o outro falha, entende? É um amor que suporta mais coisas, que suporta mais desaforo, digamos assim. E esse é justamente o amor que Deus tem por nós. Deus nos amou quando éramos seus inimigos, mesmo estando em pecado, quando não merecíamos absolutamente nada. Deus não para de nos amar nem um minuto. Isso é ágape. E é exatamente esse amor que a caridade nos capacita a exercer diariamente. O próprio Papa Bento XVI escreveu uma encíclica Deus Caritas Est, que significa Deus é amor. E ele explica que ágape e eros não se excluem, elas se complementam. O amor humano, quando purificado pela graça, sobe em direção ao amor divino. A caridade não é um amor que destrói o amor humano, ela o eleva. Há um texto na Bíblia que foi proclamado praticamente em todos os casamentos cristãos dos últimos 2000 anos. E mesmo assim, é um dos textos mais mal interpretados de toda a história. As pessoas ouvem no casamento, acham lindo, mas vão embora sem entender o que realmente São Paulo estava querendo dizer naquele momento. É o capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, que os estudiosos chamam de hino da caridade. E aqui eu vou ler devagar. A caridade é paciente, a caridade é benigna, não é invejosa, não é ativa nem orgulhosa, não é inconveniente, não procura o próprio interesse, não se irrita, não guarda ressentimento, não se alegra com a injustiça, mas alegra-se com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Perceba o que Paulo quer dizer aqui. Ele não descreve um sentimento, ele descreve um comportamento, uma série de ações e recusas deliberadas. A caridade é paciente, não espera a impaciência ir embora para agir bem. A caridade não procura o próprio interesse. Esse é o núcleo que separa o ágape de qualquer outro amor não transformado pela graça. A caridade não guarda ressentimentos. Ela não faz contabilidade de ofensas para ser usada depois de um tempo, numa briga futura. A caridade tudo suporta, porque sabe que o próximo foi criado à imagem e semelhança de Deus. E ele merece ser amado mesmo na sua pior versão. E no versículo 13, Paulo conclui que agora permanecem essas 3 coisas: a fé, a esperança e a caridade. E a caridade é a maior de todas elas. E por que ela é a maior de todas? Porque na eternidade não precisaremos ter mais fé. A gente vai ver Deus face a face. Não precisaremos ter mais esperança, porque já teremos chegado lá. Já a caridade é um amor que... o amor não tem fim. A caridade é a única virtude que sobrevive ao paraíso. A caridade é a maior das virtudes. São Paulo já falou, o catecismo já confirmou, Jesus mandou. Mas como eu vivo de fato a caridade? Como eu vivo isso na prática? Primeiro, temos que pedir. A caridade é uma virtude teologal e ela vem de Deus. Então, peça.
Deus, enche-me do teu amor para que eu possa amar como com o teu amor. É isso, é uma das orações mais poderosas que existe. Segundo, comece pelos mais próximos. É mais difícil amar aquele colega que te irrita no trabalho, aquele familiar que você não fala, aquele vizinho que faz barulho toda noite. Terceiro, deixa a missa te formar. A Eucaristia é a escola da caridade. Na consagração você vê o ápice do amor de Deus. Na comunhão você recebe esse amor para poder distribuir. Quarto, e talvez o mais importante, não espere sentir. A caridade que depende do sentimento é frágil demais. Já a caridade que age antes do sentimento e talvez até faça esse sentimento surgir, essa sim é uma caridade sólida. Ou seja, ame primeiro, o coração se ajusta. A caridade não é um bazar, não é uma caixinha de doação, não é um projeto social, não é uma emoção que vem conforme o humor do dia. A caridade é a maior das virtudes porque é a mais parecida com Deus. Deus não apenas tem o amor, Deus é o amor. E quando a caridade habita em nós, é o próprio Deus que habita em nós. São João Evangelista, já velhinho, repetia a mesma coisa para sua comunidade. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. E quando perguntavam por que sempre a mesma frase, ele respondia porque é um mandamento de Deus e se ele for cumprido, já é o suficiente. Se esse vídeo foi útil, deixa o like, se inscreve no canal, deixa o seu comentário se quiser. Isso ajuda o YouTube a entender que o conteúdo é relevante. Eu coloquei um artigo completo no site catolicoaprendiz.com.br que eu deixei aí na descrição. Ele é todo embasado no Catecismo da Igreja Católica com todos os parágrafos que usamos aqui. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo episódio.